E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Mas vamos lá então, continuar aqui as nossas aulas, ó. Hoje é sobre estrutura celular e organelas celulares. Então eu vou explicar para vocês hoje a diferença de alguns tipos celulares e em seguida na próxima aula eu vou explicar para vocês qual que é a função de cada organela citoplasmática dentro de uma célula. Beleza? Então, nesse primeiro slide, vocês estão vendo aqui falando sobre a estrutura celular. Biologicamente falando, uma célula ela é subdividida e classificada em dois tipos. A primeira são as células eucarióticas ou eucariontes, são aquelas então que possuem um núcleo. Esse núcleo, como a gente já sabe, então, protege todo o material genético do resto da célula. E o segundo grupo celular são as células procarióticas ou procariontes, que não possuem núcleo, então o seu próprio material genético fica disperso na própria estrutura celular, tá bom? A gente vai começar hoje, então, falando nesse primeiro slide aqui, sobre a célula eucariótica, ou seja, aquela célula, então, que possui núcleo, né? O material genético, o DNA, ele está protegido do restante do processo da formação da célula. Então vamos começar a falar de dentro para fora. A membrana plasmática, ela tem uma composição bioquímica formada por lipídio e proteína. Então nós dizemos então que toda a membrana plasmática, ela tem a formação lipoproteica. Qual que é a função então dessa membrana plasmática para a célula? Ela vai decidir quais as substâncias que devem entrar ou sair. Então, todo o processo metabólico de decisão de substâncias que irão auxiliar a célula no seu processo fisiológico, ou na saída, na retirada de substâncias que não são importantes para a célula, se dá através da membrana plasmática. Claro que também ela auxilia no formato dessa célula, né? E ela que vai também dar a sustentação para auxiliar na célula e no formato celular também. O citoplasma, ou também conhecido como citossol, é um líquido gelatinoso formado por água e por sais minerais, e ele então faz o preenchimento da célula. Todas as organelas citoplasmáticas que a gente vai estudar futuramente, ela está vinculada então dentro desse citoplasma, tá bom? E no centro da célula, né, qual que é a posição aí que se encontra o núcleo? Sempre numa região central. Ele é formado por uma membrana também chamada carioteca, e essa carioteca que delimita então todo o resto celular. Então o núcleo fica no centro, protegendo esse material genético, o DNA, e aí então toda a informação de como essa célula funciona, né, toda a interação celular ocorre dentro do núcleo, tá bom? Nesse próximo slide, vocês estão vendo então uma célula procariótica. Então vocês podem perceber aí a diferença, né, que nós vimos ali de uma célula eucariótica. Nesse desenho esquemático, vocês estão vendo uma bactéria. Faz parte do reino Monera, e aí então, nesse caso, são células que não possuem o núcleo. Vocês podem perceber que ali onde está escrito cromatina, é todo o material genético que está disperso na própria célula, não tem então uma carioteca, uma membrana nuclear que vai aí ajudar delimitando todo o resto celular. Tem então aí, vocês podem perceber pelo material genético, ele está espalhado aí pelo centro da célula. No citoplasma ali, vocês podem perceber que está escrito hialoplasma. No reino Monera, em bactérias, é comum darmos o nome para hialoplasma, mas que desempenha a mesma função aí que temos na célula eucariótica, que é água e sais minerais, para preencher aí todo o organismo unicelular da bactéria. A cromatina é o material genético, né? Ela que vai desempenhar aí toda a função junto à célula bacteriana, no caso da questão genética dessa bactéria. Temos ali parede celular, ela que vai dar proteção, rigidez e formato para essa bactéria. Para vocês terem uma noção, por exemplo,
Quando a gente está com alguma infecção bacteriana e a gente toma algum antibiótico, é essa parede celular que protege então a bactéria e a gente continua com essa infecção, né? Ou às vezes quando a gente toma um antibiótico que não seja para aquele tipo de bactéria, é essa parede que vai protegê-la e aí vai criar superbactérias, onde a gente toma algum tipo de antibiótico e não faz mais efeito nenhum, tá bom? Tá vendo ali ribossomos? É a única organela citoplasmática que uma bactéria, que um ser procariótico possui. A função fisiológica, né, biológica, vamos dizer assim, para a bactéria é na produção de proteínas. Todos os ribossomos, ela é uma organela não membranosa, ela não tem uma membrana que vai delimitar o resto junto com a célula da bactéria, e ela tem como função então produzir proteína. Tá vendo ali, ó, mesossomo? Tá. É uma evaginação que a gente encontra somente nas bactérias através da membrana plasmática. Lembra que a célula eucariótica também tinha uma membrana plasmática? Bactérias, células procarióticas também possuem e desempenha a mesma função. Ela que vai decidir aí o que vai entrar, o que vai sair de dentro dessa bactéria na questão fisiológica do próprio organismo bacteriano. No caso do mesossomo, ele é uma evaginação que acontece na própria membrana plasmática e tem função respiratória. Os mesossomos, eles liberam enzimas respiratórias que auxiliam, então, nessa questão do metabolismo respiratório nas bactérias. Além disso, quando uma bactéria vai se dividir, vai ter a reprodução assexuada, ele então auxilia também nesse processo aí da divisão celular, auxiliando na reprodução assexuada das bactérias. Beleza por enquanto? É isso aí.